Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Sábado Mission, sábado da nossa missão. Eu sou a pastora Thay, estou aqui todo sábado nesse canal, profetizando, proclamando e declarando essa palavra sobre a sua vida. E se você chegou hoje aqui com desejo de romper com algum cenário, da onde você olha e você se sente incapaz de responder, porque foram tantas vezes que você teve a oportunidade e você não teve a coragem, você não teve a força necessária, você não aproveitou o tempo e você se sente assim angustiado ou angustiada. Eu quero falar que existe algo que vai te fazer romper, né? Às vezes a gente tenta de muitas formas romper com aquilo que é espiritual, romper com aquilo que o inimigo está perpetuando. E a gente quer responder com coisas naturais, né? A gente acha que ir atrás de um curso vai nos dar as ferramentas necessárias para responder. E eu não estou falando que fazer curso é errado, que buscar um conhecimento é errado. Eu estou falando que depositar sua confiança naquilo que é mais do mesmo, depositar sua confiança em coisas que são simplesmente enxugar o gelo, não vai resolver aquilo que o inimigo está sentenciando, aquilo que o inimigo está oprimindo, aquilo que é uma dimensão espiritual. O que resolve as coisas, o que traz resolução às coisas espirituais? O som da sua voz. O que abre e fecha, né, acessos é o som da tua voz. E a voz, ela é muito característica. A voz fala de quem nós somos. A voz é a nossa identidade. Por isso que todos os desafios que nós passamos, por isso que a trajetória das nossas vidas, a missão que o Senhor nos confiou, é a missão de acontecer uma definição no nosso espírito. Por isso que os eventos, os cenários, as situações e as circunstâncias estão repetindo o tempo todo, porque Deus está insistindo que você vai resistir. Deus está insistindo que você não vai responder com a voz da sua alma, que é de um vitimismo, que é de uma murmuração, que é de colocar um culpado, de acusar alguém, de se sentir inferior. Não, mas Deus está insistindo que você vai encontrar o caminho de uma superação, o caminho que é superior. E esse caminho é o caminho de onde a sua voz é definida pelo seu ser espiritual. Então, a Thay não é o cabelo afro, a Thay não é os traços que ela tem, a Thay não é a entonação da maneira que você escuta a voz dela, a Thay não é a forma ou a maneira que ela se veste, a Thay é a definição do espírito dela. Então eu sou aquilo que eu tenho consciência do meu ser espiritual. E aonde acontece todos os enganos e aonde entra a murmuração na nossa vida? A falta de entendimento, na falta de consciência de quem de fato somos. O tempo todo Deus está insistindo na sua palavra que nós não somos as nossas emoções e sentimentos. Por isso Ele nos faz ter salmos na nossa boca. Que nós não somos os cenários ou a força que vem contra nós. Por isso que Ele nos faz cantar cânticos espirituais. Que nós não somos a militância, né? As guerras naturais. Por isso que Ele nos faz ter um hino de vitória. Então, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas é para trazer a consciência do ser espiritual que nós somos. Então, a Thay, ela tem uma característica e uma definição que está no espírito. Todas as vezes que eu reajo com a voz do meu espírito, eu vou trazendo a consciência. Então, o inimigo, Romanos 8 vai falar que ele está aprisionando as pessoas. Onde? Na mente. Ele está fazendo com que as pessoas se definam, né? Pelas vulnerabilidades que elas carregam no corpo e na alma. E elas acham, e elas nomeiam, e elas respondem dizendo que a voz dela, que a identidade delas está pela definição do corpo ou a definição de um sentimento. Então, o tempo todo o inimigo está bombardeando as nossas vidas, né? Querendo o quê? Onde está o ataque do inimigo? Na nossa voz. Então, ele quer que você perca mesmo a frequência da sua voz, a definição da sua voz, a identificação da sua voz, para que você nunca possa responder à guerra que o Senhor deseja que você responda.
A guerra que eu respondo não é contra o meu irmão. A guerra que eu respondo é uma guerra celestial, contra principados, potestades e dominadores. E se não há uma definição em mim, não há uma vitória em mim. Não há um avanço em mim. A minha missão sempre vai ser incompleta, porque o inimigo sempre vai conseguir descaracterizar, né? Então eu perco a minha essência e eu passo a me definir por uma diluição. Nós não somos a diluição do inferno. Nós somos a intensidade e a definição dos céus. Como eu resgato a minha voz quando eu estou ouvindo os céus? Então, a imagem e a semelhança que eu e você carregamos é por possuirmos a voz do Filho. Gênesis começa com uma voz, Deus falando com o homem. E Apocalipse termina com uma voz do Espírito falando à igreja. O tempo todo existe uma comunicação dos céus por um som, para que o homem ouça esse som e reaja e viva por esse som. Então, tudo que existe nos céus existe para o homem. Tudo que está no homem é para uma resposta por essa terra que vai subir aos céus como um testemunho. Então, o que eu ouço de Deus, eu falo a essa terra e eu falo a esses povos como a marca de um juízo e de um testemunho que volta a Deus. Então, hoje eu quero ministrar a sua vida a marca de uma missão que vai te fazer vencer com um cântico. Esse cântico vai te devolver um fluir. Sabe por que o fluir deixou de acontecer na sua vida? Não porque Deus mudou, mas porque você perdeu a sua voz no meio do caminho, pela murmuração que você colocou nos seus lábios, pela contaminação que você tocou. E esse é o nosso desafio, resistir. Qual que é a oração do Pai Nosso, né? É para que a gente seja livres do mal. O livramento é exatamente essa separação. Só que a igreja, né, a religião, na verdade, ela usurpou daquilo que é uma santidade. Santidade não é eu estar com alguns, eu não fazer isso, fazer tudo certinho, ou não... Não estou falando que você vai viver uma vida imoral. Eu estou dizendo que santidade é a separação. É você entender que você não pode se contaminar. Porque se não existe, o fluir já não vai existir mais. A vida não vai existir mais. Você vai estar junto com a morte. Só que você vai... A marca do fluir é você passar pela morte, viver a ressurreição e ter nos seus pés sempre um próximo passo. Então eu quero colocar essa marca de vitória sobre você hoje, em nome de Jesus. O Senhor ministrou alguns pontos e eu quero que você abra a sua Bíblia hoje, né? Em Números 20, que começa ali com uma marca muito forte. Diz assim, lá em Números 20, no versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eu ministrei a palavra de Números no domingo. Eu ministrei o culto do domingo, às 11 horas. Se você não acompanhou, você depois pode ir no canal e buscar o Cântico dos Vencedores. E eu preguei essa palavra em uma percepção. Hoje eu quero ministrar ela em outra percepção. Por quê? Porque a palavra, ela sempre se renova. E o Espírito que está falando o tempo todo está trazendo em cada dia uma precisão. E eu quero trazer essa marca hoje sobre a sua vida, daquilo que o Senhor colocou no meu espírito, e que você possa receber no seu espírito, e dar frutos daquilo que você está recebendo em nome de Jesus. Então, quando nós não entendemos a missão, ou o que somos em Cristo Jesus, que é a marca da nossa voz, que eu falei anteriormente, nós vivemos pertencentes ao sentimento comum, gerados pelos ajuntamentos. Então é muito louco, né? Porque a gente tem um ditado: a voz do povo é a voz de Deus. E não. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus pode ser uma voz que seja declarada pelo povo, mas a do povo não é a de Deus. Por quê? Porque o povo pode estar muito longe da voz de fato que é a de Deus. Então, isso aqui é muito sutil e esse é um alerta para as nossas vidas. Nem todo o ajuntamento carrega a marca de uma unidade.
Nem todo movimento carrega a marca de um mover. Nem todos aqueles que dizem ser de Deus ou falam a palavra de Deus carregam de fato o mover do Espírito. Como que eu vou saber disso? Carregando o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vai trazer sobre a minha vida conhecimento para discernir o quê? A origem. Porque se eu estou discernindo a origem daqueles que vêm ou daqueles que falam, eu vou saber o resultado daquele destino. Eu vou saber para onde apontam aquela origem. Então, se eu não consigo discernir, se eu não carrego esse espírito, eu não vou conseguir de fato discernir. E se eu não consigo discernir, eu vou ser movido por essas vozes. E olha só, a voz de um povo foi a voz que condenou Jesus. Porque pedem para escolher, né, entre Barrabás e entre Jesus. E o povo decide e escolhem preservar Barrabás. Por isso que eu digo, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque o povo muitas vezes não estão identificando o Filho. Estão juntos, mas não estão em um único Espírito. O Espírito da verdade, o Espírito da unidade, o Espírito daqueles que dizem Maranata, a hora vem Senhor Jesus. E aqui esse versículo começa exatamente assim. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Então o reino, ele não é um ajuntamento. O reino é uma unidade. Cuidado com os movimentos. Cuidado com as bandeiras, as muitas bandeiras. Cuidado com as muitas placas e defensorias de placas. Jesus não pede para ser justificado. Jesus não pede para que eu e você possa defendê-lo ou erguer placas e denominações, não. Ele pede para que eu e você possa ser missionários de paz, encontrar o sentimento comum. Qual é o sentimento comum? O sentimento de paz, o sentimento de uma resistência. Nós estamos resistindo o espírito desse mundo. E muitas vezes resistir o espírito desse mundo significa estar em um cenário que é contrário aos nossos olhos. Passar por necessidades, né, que são totalmente assim, revoltantes ao nosso ego, aos nossos afetos. Só que é o que eu disse, o reino não é um ajuntamento, é uma unidade. O povo, né, esses ajuntamentos humanos, eles caminham enxergando conveniências. Os enviados caminham por convicção. O que difere um ajuntamento de uma unidade? A unidade está em Cristo Jesus. E aqueles que nasceram de novo e estão em Cristo Jesus não caminham por uma conveniência. Caminham por uma convicção. A nossa convicção é que nós já morremos para esse mundo. A nossa convicção é que nós vamos entregar uma medida completa ao Senhor. E Ele vai extrair isso das nossas vidas. Então, um povo que caminha somente por um ajuntamento, somente por conveniências, quando o dia mal chegar, ele não vai ter força para uma resistência. Ele não vai ter força para responder aquilo de uma maneira soberana. Pelo contrário, ele vai murmurar. Ele vai falar contra aquilo. Ele vai falar contra aquelas pessoas que estão liderando. Eles vão falar contra o envio. Eles vão falar contra Deus. E esse é um ponto muito importante que eu e você precisamos ter como direção das nossas vidas. Não ande por uma conveniência, porque no dia que faltar água, nunca vai faltar um fluir, se você caminhar por uma convicção. Então essa é a marca do nosso envio, querido. Não havia água na vida deles. O cenário que eles enxergavam, não há água. Se não há água, não há satisfação. Estamos insatisfeitos. Se estamos insatisfeitos, vamos falar contra. Era o resultado que o inimigo queria. Era tudo que ele estava criando. Era o que ele queria mesmo extrair. Novamente murmuração. Novamente insatisfação. Então, não havia água, não havia satisfação, foram fazer uma panelinha, se ajuntaram. Eles não se ajuntaram para ser um e para resistir àquele cenário. E buscaram uma escape no Senhor, e buscar o favor do Senhor em oração, ou em um cântico novo, não.
Eles se juntaram para uma panelinha. E quantos cenários das nossas vidas as pessoas estão se juntando simplesmente para falarem mal, simplesmente para murmurar, né? E nos convidam. Só que em nome de Jesus, você vai criar, né? E você vai ganhar entendimento, sabedoria e soberania para resistir a essas rodas de escarnecedores. Em nome de Jesus, que você possa se manter mesmo distante dessas rodas, distante desses ajuntamentos e desses movimentos. Que você possa ter no teu espírito o espírito de uma unidade por esse reino, em nome de Jesus. Então, às vezes a gente fala assim, tá, mas dá um desconto, né? Os caras estavam no deserto. Não tinha nada mesmo para eles validarem. Deserto não tem nada. Deixa os caras falar mal, tô fazendo mal a ninguém, só estão falando. Enquanto estiver falando, tudo bem. Só que é aí que mora o perigo. É aí que começa toda a contaminação. Porque a boca está falando aquilo que está cheio o coração. E as nossas mãos materializam aquilo que está em nosso coração. Então, Tiago, ele vem assim com uma repreensão muito forte para a boca, né? Porque se eu tenho um cântico espiritual, eu vou construir um caminho que é superior. Mas se eu tenho um cântico, uma palavra de murmuração, eu estou me rebaixando, eu estou me colocando abaixo de todo esse cenário, eu estou vivendo essa opressão e vou sempre vivê-la. Então, esse é o cenário que o inimigo deseja incluir as nossas vidas e reter as nossas vidas. Então, para quem sabe a sua origem e enxerga o seu destino, sabe que no caminho existe sempre um fluir. Então, o que torna belo um deserto? Um deserto não é bonito. Não tem nada de belo no deserto. No deserto só tem escassez. No deserto só tem necessidade. No deserto eu morro de fome, eu morro de sede, eu não tenho ninguém. Eu e você aprendemos a nomear o deserto como a escassez, como a aprovação, como a necessidade, como a ausência de Deus. Só que eu posso discorrer várias palavras da Bíblia, onde o deserto foi o palco de um altar. E o altar é ponto de conexão entre as dimensões de terra e céus. Então, o deserto não é o lugar da ausência e da escassez para aqueles que têm a convicção do envio. Se você tem convicção do envio, se você tem discernimento de onde é a sua origem e qual é o seu destino, você sabe que existe beleza no deserto. Você sabe que existe uma marca de uma presença do Senhor. Você sabe que ali você vai viver o fluir, porque o fluir não te deixa porque você está no deserto. O fluir te acompanha. Qual é a marca da promessa do Senhor? Que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Essa bondade e essa misericórdia fica fora do deserto, ela fica assim, não, vou esperar você sair do deserto. Quando você sair do deserto, eu continuo te seguindo e te perseguindo. Não. A bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. Os sinais, os prodígios e as maravilhas acompanham aqueles que creem. Aonde entra a escassez e a necessidade? Quando você deixa de crer. E crer é a marca da visão, porque essa é a fé. O porquê eles enxergaram que já não tinha mais água? O porquê eles chegaram à necessidade porque de fato existia? Não, porque eles deixaram de crer. Quando eu e você deixamos de crer, nós paramos de enxergar o fluir de Deus. Por que paramos de enxergar? Porque a incredulidade entrou no nosso coração e nos deixou cego. A cegueira não significa que não existe um cenário, ou não existe os ambientes e as conexões. Não, simplesmente você não está enxergando. Deus continua com o mover dele. Deus continua com os cenários dele. Então caminhe, sabendo que debaixo dos seus pés existe um fluir. Então, o que torna belo o deserto é que ele esconde muitos poços. E isso é muito louco. Eu e o Raul, a gente está começando um projeto do Motorhome, E a gente gravou um vídeo falando que nós somos caçadores. Caçadores de Deus, nós estamos caçando, Nós estamos buscando. Então, o que o inimigo quer tirar das nossas vidas? O discernimento. E discernimento é aquilo que está no nosso olfato. E o Covid veio com esse ataque muito forte. Eu mesmo não tenho mais o meu paladar e o meu olfato, Já há 2 anos.
E o inimigo, ele quer colocar isso sobre as nossas vidas, de um senso de que você perdeu, não vai discernir mais. Só que o discernimento é a marca espiritual, da onde o inimigo está escondendo, de consagrações que ele está colocando, de tesouros que ele está escondendo, de pessoas que ele está colocando debaixo de uma escravidão. Então, esse discernimento, esse faro, é a marca do nosso espírito. Nós vamos estar no deserto não para viver a necessidade, a escassez daquilo que é natural. Nós vamos entrar no deserto sabendo que nós temos soberania. Por quê? Porque os nossos pés estão pisando a terra. Qual é a promessa sobre Josué? Josué, era onde você andar, eu vou te dar por herança. E a marca da areia, né? A gente pode trazer a marca de Abraão. Incontáveis é aquilo que nós vamos possuir. Incontável é a nossa posteridade. Incontável é aquilo que o Senhor pode gerar como eventos. Basta você nomear a sua experiência. Eu nomeio o deserto como a minha soberania. Eu estou pisando a terra. Eu estou conquistando. E eu vou encontrar os poços. Então, quem vai encontrar o poço? Quem é aquele resistir? Quem é aquele vencer a sequidão? Quem é aquele vencer aquilo que os olhos querem montar, criar e fazer com que você aceite? Então, caminhe sabendo que debaixo dos seus pés existe um fluir. As águas estão correndo debaixo dos meus pés. E essa é a minha conexão. A planta dos meus pés tem uma conexão poderosa com um fluir. Eu e você carregamos na planta dos nossos pés a marca de um fluir. E Deus vai trazer essa marca de nós discernirmos o ambiente e cavar. E trazer a existência desse fluir em nome de Jesus. E tudo que acontece tem um significado. Um cenário onde Deus deseja reverter e obter o novo. E é muito louco porque um versículo antes, lá em Números 20, o versículo 1, diz que Miriam morreu, né? Morreu ali no deserto. E ela morre, e é louco, porque Miriam, capítulos antes, a história, a palavra vai dizer que ela e Arão começam a falar contra Moisés. E porque falam contra Moisés, Deus castiga, né? Coloca sobre eles a marca de uma lepra. E a lepra é a marca mesmo dessa insensibilidade. Então, o que nos torna insensíveis ao mover de Deus, ao fluir de Deus? A contaminação da boca. As palavras contrárias contra o sacerdócio, contra o sacerdote, contra os céus. Então, para Miriam, a contaminação dessa lepra veio quando ela falou contra Moisés. E é muito louco, porque, de novo, esse cenário, Miriam morre, olha só. Ela morre. E deveria morrer esse espírito. Só que o espírito é eterno. E a palavra vai dizer que os demônios, junto a Satanás, serão condenados de fato, né? Serão vencidos e aniquilados de fato. Quando nós entregarmos um testemunho completo a Deus. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, esse testemunho for dado, né? Os seres menores resistirem, entregarem a Deus esse resultado. É isso que vai vencer o inimigo, isso que vai ocupar o lugar do inimigo. Então, todo esse tempo, o inimigo está fazendo o quê? Tá contaminando a nossa vida para que a gente não viva esse resultado, esse testemunho e essa promessa. Então, na nossa lógica, morreu todo esse cenário, mas não. Ali continua. E o povo, eles teriam que ter a consciência de que, eu vou fazer morrer essa condenação. Porque Miriam e Arão, eles vencem essa marca porque Moisés se levanta como um intercessor. E ele ora a Deus. E aí a palavra diz que Deus dá 7 dias. 7 dias para que eles sejam purificados daquela lepra. 7 dias para que haja uma limpeza daquela contaminação. 7 dias para que ele pudesse recomeçar aquele novo ciclo. Então, para mim, essa figura de Miriam morrer era uma marca que o povo deveria ter, porque Miriam morre. No versículo seguinte, o povo já começa a falar mal. Eles precisariam estar resistindo.
Eles precisariam estar vivendo a santidade, a separação desse espírito de Miriam. Miriam que caiu e que se contaminou e que recebeu o favor de Deus, eles deveriam ter reconhecido e recebido o favor e vivido por esse favor. E saber que Deus vai agir ao meu favor. E não se contaminar com as palavras novamente de falar contra Moisés, de falar contra o mover, de falar contra o sacerdócio. E um capítulo antes, em Números 19, vai falar exatamente sobre a purificação. A purificação em um ritual. Exatamente esse, de que se você tocar no morto, você está contaminado. E quantas vezes eu e você tocamos a morte? Onde está a morte? A morte está na murmuração. A morte está nas nossas palavras. A morte está nos nossos sentimentos. A morte está em uma motivação contrária aos céus. E nós tocamos essas palavras. E essas palavras tocam o nosso lábio. E os nossos lábios proferem essas palavras e trocam muitos outros ambientes e muitas outras pessoas. E nós contaminamos tudo isso. Só que o ritual dessa purificação era acrescentar água. Lave, deixa essa água fluir, né? E no período desses 7 dias, nesse ritual, vai haver uma purificação completa. Poderíamos validar isso como uma grande coincidência, mas na palavra de Deus não existe nenhuma coincidência. Tudo é uma marca profética, da maneira que se contamina, da maneira que se purifica, da maneira que há uma separação, da maneira que há um desafio, da maneira onde Deus quer extrair um testemunho, uma reversão. Deus quer reverter a contaminação com uma purificação. Deus quer reverter a contaminação da morte com a água que vai fluir, que é a marca de um batismo. Como eu venço a morte, sepultando o velho homem nas águas. Deixa essa água correr. Deixa essa água voltar à sua vida. Deixa esse fluir voltar para você. E essa palavra ela é muito louca, porque o povo começa, né, a falar tudo isso, eles se contaminam e eles ficam imundos. E eles começam a falar contra Moisés. E a contenda é morte, contaminação. Precisa existir água para te limpar, precisa morrer e nascer de novo. E quando o povo se revolta, Deus continua sendo reto. E é isso que eu acho mais lindo da palavra. Toda vez que eu me acho inferior e eu falo, e Deus me chama e me envia algo, e eu falo, Deus, eu sou a menor, Deus, eu não tenho capacidade, Deus, meus lábios são impuros. O Senhor não lida, né? Ele não tem comunhão com a contaminação, com sentimentos contrários, com a minha visão das coisas. Deus continua reto e soberano. E ele continua reto e soberano nesse cenário, porque olha o que acontece. Ele nunca se relaciona com a deformação, né? Porque ele está sempre enxergando a solução das coisas. E como ele enxerga a solução e como ele move essa solução? Lá em Números 20, do versículo 6 ao 8, que diz assim: Então, Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Para toda a contaminação, o Senhor está enxergando uma solução. A solução do Senhor sempre traz a existência da água. E como Deus traz a existência da água sobre um povo que haveria somente um juízo, ele extrai a água da rocha. Deus está o tempo todo extraindo água da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Eu e você como sacerdote, porque Moisés e Arão era a figura desse sacerdócio, que estava trazendo a existência dos céus para a terra, trazendo o favor dos céus, trazendo o favor de Deus para os homens. E essa é a nossa missão o tempo todo. Um povo que está contaminado, um povo que está corrompido,
né? Essências corrompidas, palavras corrompidas, cânticos corrompidos, ações corrompidas. Não é para que eu e você condene ou fale contra esse povo. É para que eu e você manifeste o favor de Deus, a bondade de Deus. Eu não tenho bondade para entregar, mas Deus tem bondade para entregar. E eu posso derramar a bondade que eu já recebi. Eu não amo porque eu tenho o amor, eu amo porque eu recebi o amor. E porque eu recebi o amor, agora eu posso entregar esse amor. Então a dinâmica da nossa vida é viver esse envio poderoso, de saber que sempre vai existir as águas que purificam as nossas vidas, que purificam a nossa casa, que santifica a nossa nação. Por isso que a promessa é: se um povo se humilhar, né? O Senhor vai sarar a terra. Como Deus sara uma terra, como Deus sara um povo, extraindo do teu filho o sacrifício que já foi feito. Nós hoje temos um sangue para clamar, um nome para clamar. Hoje eu e você temos um cântico que podemos entoar em nosso lábio. Hoje eu e você temos uma água e um fluir que conhecemos e que podemos trazer à existência. Melhor que condenar um povo é chamar a existência dessa água, é seguir a marca desse envio. Em nome de Jesus, que eu e você tomemos mesmo consciência. E é precioso porque o bordão que Deus manda Moisés tomar é a marca de uma orientação, é a marca de um consolo. E eu sempre digo que o maior consolo das nossas vidas é possuir o próximo passo. O maior consolo das nossas vidas é ter um ensinamento de Deus. O maior consolo da nossa vida é enxergar que eu me contaminei, existe santificação. Santo não é aquele que recebeu uma vez e vive por aquilo. Não, santo é aquele que está se lavando o tempo todo. Olha, não tinha problema que o povo estava falando mal. Esse não era o problema para Deus. O problema era que eles não estavam se lavando o tempo todo. O problema é que eles não estavam clamando o sacrifício, enxergando o sacrifício e bebendo dessa água, enxergando a face de Deus o tempo todo. O problema da nossa vida não é o pecado, o problema da nossa vida é não viver da solução o tempo todo. Você acha que é uma vez, você acha que é um momento. Não, não é um momento. É todos os dias, é toda hora, é todo o tempo, é em tudo. Em tudo pode possuir a marca desse fluir. Deus quer o tempo todo possuir todas as coisas da sua vida. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo ele é ciumento. Ele quer ter a posse das nossas vidas. Ele quer fluir nas nossas vidas em tudo. Em tudo. Então o bordão é a marca dessa orientação e desse consolo. É a marca de um cuidado. E quem cuida é o pastor. E é lindo porque Davi, que era um grande pastor, escreveu lá no Salmos 23:4, que a gente tem a marca forte desse pastoreado que o Raul canta lindamente, que é: ainda que eu ande. Olha só, o problema não é você andar no deserto, talvez você nem esteja nele, mas o problema é você não ter convicção e clareza da palavra, porque a palavra diz que ainda que você ande, né? Ainda que você esteja nesse cenário, seja de um vale, seja de um deserto, de uma sequidão, de uma ausência, de uma impotência, não sei qual, mas ainda que você esteja nisso, né? Ainda que esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha só, a marca do medo, a marca do temor enche as nossas vidas e nos faz mesmo falar o que a gente não precisa falar. Confessar o que a gente não precisa confessar. O medo manipula as suas palavras. Vença o medo hoje pela presença que nunca te deixou. Porque você entrou no deserto, não significa que a presença te deixou, querido. A presença continua contigo nesse deserto. Ele está conosco. E essa é a promessa de Jesus. Ele estará conosco até a consumação dos tempos. Ele é o Emanuel, Deus conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado é a marca do pastoreado, é a marca de um cuidado, é a marca daquilo que nós estamos gerando sobre as pessoas, é a marca daquilo que nós geramos sobre nós mesmos.
de nós sabermos que existe algo que vai nos consolar. No dia mal, no dia que os nossos olhos estiverem enxergando uma miragem, no dia que os seus olhos estiverem enxergando somente a escassez, existe um bordão, existe um cajado que vai te consolar, que vai te orientar, que vai te trazer para perto, que vai te trazer discernimento para o próximo passo. Então, o que Deus estava falando aqui, olha só, Moisés, pega agora o bordão e você vai consolar esse povo. Você não vai se relacionar com a murmuração deles, com as palavras contrárias dele, mas você vai ser o pastor. Você vai se relacionar com a maneira que eu me relaciono. Você vai se relacionar com essa bondade. Então, a orientação é tomar o bordão, juntar o povo. Olha só as marcas do pastor e desse sacerdócio poderoso, né? Porque se a glória apareceu, porque a palavra diz, e a glória do Senhor lhe apareceu. Então, Moisés vai com Arão. E a palavra diz, e a glória do Senhor apareceu. Se a glória do Senhor apareceu, significa que o Senhor está nesse jogo. Significa que a gente tem superação. Significa que a gente pode resistir. Significa que tem consolo, sim. Então, se a glória apareceu, o cuidado deve acompanhar. E sabe o que nós vemos? Pastores que a glória do Senhor apareceu, mas os pastores estão usando somente de palavras de condenação. Eles estão sendo omissos, estão sendo indiferentes. E aquilo que você recebeu não é para ficar em você e você responder da maneira que você acha que tem que ser respondido. Se o Senhor começou com um favor, se o Senhor começou com essa glória, você precisa continuar com esse cuidado, em nome de Jesus. Então, por que precisa continuar com esse cuidado, né? Porque a marca aqui era de Moisés e Arão assumir o sacerdócio, alinhar a motivação do povo. Porque falar assim, né? Assumir o sacerdócio por quê? Porque é a marca do bordão. A marca do bordão, meu sacerdócio é do cuidado. Eu sou um pastor, eu vou ajuntar esse povo. Eu vou ter firmeza, eu vou ter direção. De alinhar a motivação, porque ele falou assim, ajunta o povo. Eu vou ajuntar não para ter uma panelinha, eu vou ajuntar para poder reverter o sentimento, para colocar o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Como eu vou obter esse mesmo sentimento? Extraindo da origem, extraindo da rocha. Então, assume o sacerdócio, alinha a motivação, faça isso em concordância, porque diz assim, ajunta o povo, tu e Arão. Não é sozinho, tu e Arão, teu irmão. Então, coloca a marca de uma concordância, alinha a motivação, faça isso em concordância diante deles. Por quê? Poderiam fazer isso de longe, olha só, seria simples. Não, já tô aqui, poderia fazer sozinho, já tô aqui, a rocha tá aqui, eu e a rocha tá aqui, a única coisa que precisa, né? O que vai ser minerado, o que vai ser extraído e o extrator tá aqui, tá tudo certo. Mas não, ele fala assim, busca concordância, chama Arão, vai junto, faça na frente deles. Por que fazer na frente? Para que depois eles possam repetir. Nós precisamos de pessoas que imitam a Cristo Jesus, para que outras pessoas possam repetir. E isso é o que reverbera na nossa vida. Esse é o som que sai de nós e as pessoas copiam. E Paulo, ele fala isso, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, não há problema em você imitar. Há problema talvez na referência. E Jesus e Deus aqui, na verdade, ele quer trazer uma nova referência para o povo. Como eu venço a rebeldia? Enxergando a obediência. E ele dá esse direcionamento. Assume o sacerdote, alinha a motivação, faça isso em concordância diante do povo, para que haja comunhão. E pela comunhão, a satisfação seja colocada de novo. A única coisa que traz satisfação para as nossas vidas é uma comunhão que é real. Não um ajuntamento que eu gero, mas uma comunhão por aquilo que eu enxergo, de uma realidade que eu enxergo. E há realidade no envio. O Senhor está te enviando agora para que você tome esse bordão. O Senhor está te enviando agora para que você vá em comunhão, em concordância. O Senhor está te enviando agora para que você alinhe motivações.
O Senhor está te enviando agora para que você possa expressar essa voz, anunciar essa voz diante de um povo, diante de uma casa, diante de um negócio. E tudo isso com uma única finalidade, um único resultado, a comunhão. Porque a comunhão devolve às nossas vidas o fluir. A comunhão devolve às nossas vidas essa força rompedora. A comunhão devolve às nossas vidas a satisfação. O povo falava que queria água, porque eles queriam satisfação. Eles não queriam ajudamento, eles queriam unidade. Lá no fundo do nosso coração, em nosso espírito, no registro do nosso espírito que é eterno, está clamando por realidade. O povo está corrompido não porque eles não querem a realidade, eles querem a realidade, porque no espírito deles deseja essa realidade. Mas porque eles não vivem, porque eu e você não estamos pregando. E pregar não é falar. Se necessário, fale. Pregar é você viver o envio, é você manifestar esse envio. E essa deveria ser a resposta de Moisés, mas não foi. A resposta dele deveria ser esse cântico. Olha só, aconteceu todo esse cenário improvável. Miriam morreu, o povo começou a identificar a necessidade, começou a falar contra. Eu não vou murmurar, eu não vou fazer nada contra o Senhor, eu vou responder com um cântico, eu vou responder com essa obediência. Para que pudesse fluir, mas ele não faz isso. E lá no versículo 10 e 11 ele fala assim. Fala que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Beleza? Aconteceu, né? Uma parte. Mas Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Começou bem, mas não conseguiu vencer a rebeldia. Não conseguiu vencer o cenário, não conseguiu viver a pressão do ambiente. O ambiente estava carregado de rebeldia. E se ele reconhecesse o ambiente que estava interno, pela voz que ele ouviu do Senhor, ele poderia vencer e ser soberano nesse ambiente. Porque a palavra diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. O que está em nós? Palavras registradas no nosso espírito. Palavras registradas e escritas em nosso coração. E ele poderia ter respondido como o Senhor falou, mas ele não responde dessa maneira. Ele, ao invés de falar com a rocha, ele decide falar com o povo. Ao invés de ele falar com a solução e extrair a solução, aquela purificação para justificar o povo com aquela purificação e com aquela água, e devolver ao povo aquela satisfação, ele prefere o caminho de falar com o povo. Ele prefere falar com a contaminação. Ele prefere falar com a morte. E o que Números 19 fala? Que se você tocar no morto, se você estiver no ambiente de morte, você está contaminado, você está impuro. E se eu estou contaminado, estou impuro, tudo que eu falo, tudo que eu faço, carrega a marca dessa contaminação, porque tudo é transmissão. Então, por isso que Deus dá. Aonde iria reverter? Olha, por isso que é muito importante a gente ter consciência do que Deus está nos pedindo. E ser fiel ao que o Senhor está nos pedindo. A cada palavra que o Senhor fala a você, tome consciência. Porque o envio era: pegue o bordão. Você e Arão, ajuntem o povo, fale com a rocha. Fale com a rocha, fale com a solução, fale com Jesus. Você não vai falar com a contaminação, porque quando eu vou falar com a contaminação, eu quero dar justificativas. Quando eu vou falar com a contaminação, eu entro dentro daquela frequência e eu perco a autoridade e a habilitação, eu me contamino. Não tem como eu resolver mais, eu estou contaminado. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. E é isso que tem acontecido nas nossas vidas. O Senhor nos dá um envio
né, sacerdotal, para que haja purificação, para que haja consolo, para que haja cuidado, para que haja concordância. E eu e você, nas nossas emoções, na nossa euforia, nas nossas decisões, optamos e nos contaminamos. Isso é muito sério. Não fale com o povo, porque é a marca de uma contaminação. Não fale com os murmuradores. Fale com o verbo vivo, fale com aquele que tem palavras de vida eterna. Fale com aquele que é a fonte da água. Então, fale com a rocha para liberar a purificação, em nome de Jesus. E ele usurpa o bordão, porque ao invés de ele usar do bordão para o consolo, para juntar o povo, ele fere a rocha. E Deus tem uma direção para cada evento das nossas vidas. E eu e você, como pastores no reino do Senhor, no reino de Deus, de cuidar de pessoas, de cuidar de ambiente, de cuidar do que recebemos, precisamos ter consciência para que a gente não usurpe aquilo que o Senhor nos deu como uma habilitação. Porque o bordão abriu o mar. O bordão, em uma vez, extraiu a água. Só que não é porque aconteceu de uma vez, de uma forma, que sempre vai acontecer daquela forma. Sempre vai acontecer de muitas formas diferentes. E a gente não pode perder pela contaminação a sensibilidade. Não deixe que a lepra venha sobre você. Não deixe que a sensibilidade se instale em seu coração. Não perca a comunhão com o Espírito. Seja fiel e obediente. Até quando parecer que não tem sentido. Até quando parecer que é melhor lutar e guerrear lutar essa guerra. Em nome de Jesus, que a gente possa tomar consciência disso. Então Deus responde a Moisés e Arão e diz assim, lá no capítulo 20, no versículo 12. Visto que não crestes em mim, para que santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então, o povo não entra, não pela murmuração deles. Se havia um sacerdócio, significa que poderia ter remissão. Se havia um envio, significa que teria um resultado superior. O povo recebe essa marca de não poder entrar na terra porque o sacerdote não creu. Porque o sacerdócio foi contaminado. Porque o altar teve uma contaminação. E essa é uma marca muito forte que eu e você precisamos ter consciência. O que rompe com o fluir? A contaminação. A morte que se instala. Então, porque não cresces em mim. E isso é muito louco, né? Às vezes a gente quer crer no povo, mas não é sobre crer no povo, é crer no Senhor. Crer no Senhor. Essa é a marca da nossa... Crer no Senhor e seus profetas. Essa é a marca de uma promessa. Temos que crer no Senhor. Não perca a fé por aquilo que você enxerga ou que você ouve. Nosso sacerdócio serve para santificar o Senhor. Então, por que essa marca de juízo vem? Porque Deus está usando todos os cenários sacerdotais na nossa vida. Daquilo que empreendemos, daquilo que cuidamos, daquilo que estamos executando e realizando. Existe um sacerdócio de Deus. Porque Deus quer santificar, Ele quer remir. E toda vez que eu e você trazemos santidade para aquilo que fazemos, o povo está enxergando, o mundo está enxergando. E eles estão recebendo a marca de um testemunho. Então, nosso sacerdócio serve para santificar o Senhor. Deus poderia descer do alto céus e fazer todas as coisas, mas Ele escolheu eu e você. Ele nos enviou para santificar o nome dEle, para fazer o nome dEle conhecido. Só que quando a incredulidade entra dentro de mim, entra dentro do meu coração, manipula o sacerdócio que eu carrego, como vai haver um testemunho? Como vão crer se nem eu creio? Como vão se santificar se nem eu me santifico? Como vão andar com retidão se eu não ando? Como vão ser purificados se eu não consigo acessar essa água? Então essa é a figura de Deus. Sempre tem terra para um povo. Eu escrevi isso, para mim foi muito louco. Deus sempre tem terra para um povo, mas não tem povo para uma terra. Então, o BO não está em Deus. O BO está em nós.
Deus tem oportunidade o tempo todo, mas nós não estamos prontos para as oportunidades. Por quê? Porque a gente está com a mente do Egito, porque a gente está com a mente em um povo. Cara, eu não ando pelo aquilo que eu vejo. Eu não ando por aquilo que são likes e dislikes. Eu não ando por aquilo que você concorda ou você não concorda na minha vida. Eu ando pelo envio. E eu e o Raul, a gente tem ganhado muita definição nisso. De quando o Senhor nos enviar, nos enviou. De quando Deus nos mover, nos moveu. De quando Deus pedir algo, nos pediu. E esse é o nosso sim e esse é o nosso amém. E essa definição precisa haver na nossa voz. E esse cântico precisa estar em nosso lábio. Porque toda vez que houver um cântico soberano em nosso lábio, nós vamos ser possuidores de uma terra. Porque sempre há. O recurso existe, a terra existe, a conexão existe. A pergunta é, existe isso dentro de você? Existe essa realidade dentro de você? Porque os usurpadores não possuem a terra prometida. Os usurpadores não possuem Sião. Os usurpadores não vão ocupar a Nova Jerusalém. Mas aqueles que vivem de uma realidade do reino de Deus, esses vão ocupar o lugar de Lúcifer, em nome de Jesus. Nos perguntamos por que vivemos a loucura que vivemos, o mundo que vivemos, a usurpação que vivemos, né? A injustiça que vivemos, porque colocamos a culpa em Deus e no que Ele tem. Mas não é a terra que é infrutífera, não é. Entanto que quando Moisés dá o envio, né, aos espias... Cara, não era a terra que era ruim, o coração deles que era incrédulo. Os olhos dele que estava tudo louco, deturpado, desconfigurado com os céus. Então não é o que Deus faz, é o que está dentro de nós ainda instalado. Não é o que Deus faz, é a contaminação que ainda existe no seu coração. Deixa essa água vir. Deixa esse bordão ser usado de uma maneira correta. Deixa esse envio acontecer na sua vida. Deixa essa obediência construir esse caminho. Em nome de Jesus. Então Moisés... E aí a história se desenrola. Para concluir. A história se desenrola. Eles saem dali. Deus dá essa sentença. Fala que o povo não vai entrar na terra prometida. Moisés tem acesso, né? Na terra de Edom, uma passagem por Edom, não consegue, manda cartas, mensageiros e tudo mais, não consegue essa passagem, caminho retido. Eles têm que dar toda aquela volta para surgir do outro lado. E o povo lá, insatisfeito, Arão morre, toda aquela loucura e essa insatisfação só aumentando. Então o povo não venceu a insatisfação, continuaram insatisfeitos. Não venceram a murmuração, continuaram murmuradores contra Deus e contra Moisés. E aí em Números 21, do 4 ao 5, diz assim: Então partiram do Monte Hor para caminho de Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fácil deste pão vil. Então Deus então envia serpentes, né? Todo esse cenário, o povo lá insatisfeito, continua validando o deserto por aquilo que eles enxergam, pela necessidade que está no coração deles. E Deus então manda uma praga ali, coloca serpentes, uma praga não, né? Coloca ali uma marca de uma condenação e de um juízo. E eles começam a ser picados pelas serpentes e morrer por esse veneno. E o povo fica desesperado, encontra um caminho de um arrependimento, assim, por livre e espontânea pressão. Vão até Moisés, pede para que Moisés possa interceder diante de Deus. Moisés intercede diante de Deus e ele encontra favor. Aonde está o favor que Moisés encontra? Deus, então, coloca ali, né? Ele coloca a serpente pendurada, né? Serpente abrasadora, presa em uma haste, que é exatamente a figura do Cristo na cruz. E ele coloca ali aquela marca e ele fala que todos aqueles que forem picados, então o povo não deixa de ser picado. Deus não extraiu as serpentes, mas ele fala, para aqueles que foram picados, para aqueles que receberem o veneno da víbora,
dessa serpente? Tem uma solução. Onde está a solução? No olhar. Olhe agora para a solução. Olhe agora para essa haste. Olhe agora para essa marca. Olhe agora para o filho. Olhe agora para esse sacrifício. Todos aqueles que olharem vão ser curados. Então, de novo, ele instala uma solução. Não olha para onde está sendo a contaminação. Não olha para onde está vindo a morte. Não entre nesse desespero. Olhe para a solução. E aí entra essa solução que é a marca dessa cruz. E o povo, ele fica livre daquele cenário. Mas a peregrinação continua, né? E eu falei no domingo que entender que nós somos peregrinos no deserto é a chave das nossas vidas. Porque se eu sou peregrino nessa terra, não só do deserto, significa que eu não pertenço, significa que eu não devo morrer ali. Só que se eu enxergo as necessidades, se eu valido e vivo por essas murmurações, eu vou morrer ali. Então, reconheça que você é peregrino. Qual é a sua terra? Qual é a sua origem? Jerusalém Celestial. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não vamos morrer nesse mundo. Nós morremos para esse mundo. Não nesse mundo, morremos para esse mundo e vivemos para essa dimensão celestial. E essa é a chave das nossas vidas. Só que o pensamento comum daquele povo, daquele ajuntamento natural, não era de uma superação, não era de uma peregrinação, não era que eram vencedores em Cristo Jesus, não eram que iam viver de um fluir, pelo contrário. Estavam todos anestesiados, né? Só que esse era o pensamento do povo comum. Nunca foi o pensamento de Deus. Deus nunca se relaciona com o pensamento comum. Deus se relaciona com o seu próprio querer, com a sua própria vontade, com a sua própria dinâmica. Então, o pensamento de Deus sempre é mais alto, sempre é superior. Ninguém consegue tirar Deus, né? A galera diz, né? É como tirar a mulher de um salto alto. Desce desse salto alto. Mulher que desceu do salto alto que vai arrumar uma briga, arrumar um barraco, ela se rebaixou, né? E existe esse palavreado, essa comunicação entre nós para falar que alguém saiu da sua posição e se colocou em uma outra posição. Isso não acontece com Deus. Deus nunca perde a sua soberania. Deus nunca perde os caminhos altos e elevados. E Ele não perde. E Ele quer o quê? Acrescentar isso em nós. Pela fé. Pelo mover. Pelo fluir. E Jeremias, ele fala exatamente isso, né? Sobre a marca da nossa oração. Que nós vamos orar ao Senhor, que nós vamos invocar ao Senhor. E pela marca da nossa oração, nós vamos trazer a existência dos caminhos mais altos, dos sonhos mais altos. E essa elevação é nós estarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, os pensamentos de Deus sempre são mais altos. E do deserto, né? Ali em Números 21:16 diz assim, onde Deus começa a levar o povo a um cenário superior, onde o Senhor começa a construir um cenário de soberania e de resposta aos resultados falidos que o inimigo havia gerado. E fala assim no capítulo 21:16, dali partiram para Ber. Este é o poço, do qual disse o Senhor a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então é muito louco, Deus sabia que existia uma necessidade, Deus sabia que existia uma insatisfação, Deus sabia que existia todo aquele cenário, Deus nunca se relacionou com ele, sempre se relacionou com o seu próprio favor. Sempre se relacionou com essa dimensão de reversão. E ele poderia fazer do óbvio. Ele poderia fazer uma coisa simples. Ele poderia novamente usar a rocha. Ele poderia usar as referências que já existiam. Mas Deus, para elevar o seu caminho e a sua consciência, Ele faz o inédito. Para que você constate que não é pelo seu poder ou pela sua capacidade. Que não é da maneira que você quer, mas é pela soberania dEle. E diz assim, né? Lá em Números 21, do 17 ao 18. Então Israel cantou esse cântico, brota ao poço, e vós
entoai-lhe cântico. Ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo cavaram com um bastão e com os seus bordões. Então, e nesse cenário, Deus extrai um novo cântico. Diante dos mesmos cenários, havia um único resultado do povo. Então, Deus faz inédito, para acrescentar uma palavra inédita na boca do povo, para fazer um ajuntamento inédito. Esse ajuntamento não foi um movimento humano, não foi uma panelinha, não foi para falar mal de alguém, foi para em um sentimento, em um só em espírito, entoar o nome do Senhor, cantar em nome do Senhor. E esse cântico foi: brota, ó poço. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço. E essa é uma marca poderosa, porque Deus poderia dar direção. Olha só, aqui tem um povo, comecem a cavar. Então, melhor do que cavar, melhor do que fazer o que sempre fazemos, melhor do que usar as soluções que são óbvias, é encontrar e ser elevado a essa dimensão, que está em uma concordância, que está na unanimidade do nosso espírito. Nessa unanimidade, nós vamos ter um cântico do vencedor, onde eu me torno vencedor e vivo desse fluir quando eu começo a cantar. Ao invés de murmurar, eu canto. Ao invés de cavar, eu canto. E ao invés de usar de vingança, eu canto. Moisés, cante ao Senhor. Povo, cante ao Senhor. Melhor do que fazer o povo melhor que Moisés, e Moisés melhor que o povo, é alinhar um só sentimento e um só coração. E é isso que o Senhor deseja gerar sobre nós. A soberania de Deus para o inimigo que não esperava o favor. Me fala, eu e você não usaria de favor. Qual seria a história que nós daríamos, a maneira que nós daríamos continuidade nessa história? E Deus matou todos naquele deserto de fome e de sede. Mas não, mais uma vez ele age com favor. E o inimigo, ele não espera isso. Ele não sabe de onde vai vir, ele não sabe como vai acontecer. Ele não esperava que ali existiria favor, que ali existiria força, que ali existiria fluir. Porque esse tripé de favor, força e fluir é a marca das nossas vidas. Deus age de favor, né? E por esse favor nós encontramos força. Sempre quando nós reconhecemos o favor do Senhor, nós temos força para responder. E a força no nosso cântico. Força é intensidade. É você fazer isso como se não houvesse um outro caminho. Porque não há. Só existe o caminho que o Senhor te dá. E esse favor e essa força juntos, em comunhão, traz às nossas vidas um fluir. Fluir é a dinâmica que ninguém consegue controlar. Quem consegue controlar a força de um rio? Nem as próprias barragens, e a gente vê isso ano após ano. Não conseguem. Por um tempo talvez dê certo, mas ninguém consegue conter as águas do Espírito. Essas são a marca de pensamentos mais altos. A ausência de fé te deixa insatisfeito, murmurador e distante do fluir. A presença do cântico, que é a sua convicção, chama a existência dessa satisfação, do ânimo que é dobre e da vitória em um nome. Então, para encerrar essa palavra, enquanto eu e você estivermos distante, o inimigo nos prende em nossos afetos, nos prende pelos nossos interesses, nos prende em nossas frustrações, mas enquanto estivermos juntos, na marca do Espírito, na edificação desse reino, nós teremos sempre uma boca cheia de realidade. Então, Miriam, ela teve um cântico. Isso é muito louco, porque hoje nós cantamos o corinho, né? Canta Miriam, o Senhor é Deus. Aquela que canta o Senhor é Deus se levanta contra aquele que o Senhor levanta.
Então, Miriam teve um cântico dedicado ao Senhor. E o inimigo odeia aquilo que você dedica ao Senhor. O inimigo odeia o cântico que você dedica ao Senhor. O inimigo odeia a alegria que nasce no Senhor. E aí ele interfere na história de Miriam, né? Com uma contaminação, para que ela fale contra o sacerdote. E quantas histórias terminam nessa marca. De pessoas que começam bem, mas terminam a sua vida, né? Falando contra o sacerdote, falando contra aqueles que o Senhor levantou. O povo deveria obedecer o envio, né? E eles saem do Egito, né? Confiantes, seguindo, tudo certo, tudo bom. Mas se contaminam e falam contra Deus. Quantos ajuntamentos, quantas coisas, reconhece que Deus está movendo e depois se perde nessas murmurações. Moisés deveria ter falado com a rocha e já havia feito isso, já tinha tido tantas experiências de ouvir a voz de Deus e de ter essas respostas, mas se contaminou e falou contra o povo. Então, falar contra o sacerdote, falar contra Deus, falar contra o povo, é a marca que o inimigo quer instalar como contaminação nas nossas vidas. Mas quando a gente encontra esse cântico e decide cantar, ao invés de ter essas marcas, nós estamos trazendo o fluir. Ao invés de falar contra o sacerdócio, nós vamos servir o sacerdócio. Ao invés de falar contra Deus, nós vamos obedecer a Deus. Ao invés de falar contra o povo, nós vamos mesmo atender e cuidar esse povo. Existe sempre uma resposta pelo nosso cântico. E essa é a resposta de uma soberania. Não pelo natural, não pelo que parece óbvio. Esse é o caminho, né, de perdição que o inimigo deseja que a gente tome. Mas existem muitos caminhos para que nós nos percamos. E somente um cântico para que exista esse fluir. Então, muitos caminhos para perdermos o cântico e o fluir, mas um caminho, um único caminho para sermos preservados e purificados. Não toque na morte, não se assente a essas rodas, não permaneça nesses ambientes, encontre o caminho mais alto. Existe como você caminhar com as pessoas e não viver a contaminação. É você enxergar e viver o caminho mais alto. Essa é a dimensão do Espírito. A missão de vencer com um cântico que faz fluir. Está em entender que deserto é o lugar de transição. Quem é feliz nessa peregrinação? Eu sou feliz. Que você seja feliz por saber que ali existe um fluir. Quem encontra um fluir no deserto é feliz no deserto. Então não é o ambiente, é o fluir que está em nós, queridos. Porque cada passo de resistência que nós temos nesse cenário e nesse ambiente, sabendo que o deserto tem um fim, buscamos uma única voz. O poço jorrou através de um cântico. E essa é a marca do favor de Deus. O poço vai jorrar hoje na sua casa. O poço vai jorrar hoje na sua vida. O poço vai jorrar hoje nos cenários que você tinha dado como perdido e secos. E agora é o meu fim. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não vai morrer. Ismael não morreu. Você não vai morrer. Nenhum daqueles que estavam no deserto morreram. Jesus não morreu, foi servido. Pela marca de uma resistência, nós somos servidos para servir novamente. Então, todo deserto tem um fim. Todo deserto tem vencedores. Todo deserto tem um cântico. Que você possa carregar na sua vida hoje a marca de ser um vencedor nesse deserto. Porque você sabe que tem um fim. Porque você sabe da sua constituição. E porque você sabe daquilo que está na sua boca, que é a marca da tua inspiração. O povo saiu daquela conquista animados, revigorados no Senhor. Pela unidade que encontraram. Pela manifestação que obtiveram, pela satisfação que inundou a vida deles e pelas conquistas que vieram. As conquistas vão vir por aquilo que nós reconhecemos da manifestação do Senhor.
E isso é o que o Senhor está gerando dentro de nós. Não é o ambiente, é a realidade que carregamos. Você carrega um cântico, você carrega um novo cântico. Talvez até hoje você teve as mesmas palavras e as mesmas respostas, mas hoje você põe um fim pela decisão, pela consciência que você toma agora em nome de Jesus. Tem sempre um caminho. Deus nunca muda. Deus nunca muda, Ele está insistindo nesse caminho de purificação, Ele está insistindo nesse caminho de limpeza. A limpeza vai vir pelo seu filho, a limpeza vai vir por aquilo que nós olhamos. A morte vai ser vencida, em nome de Jesus. Vença essa morte, vença essa contaminação, essa lepra, vença essa paralisia. Obtenha agora esse mover e esse fluir, passos mais largos, em nome de Jesus. Eu coloco essa palavra sobre a sua vida, essa realidade sobre a sua vida, para que você seja mais que vencedor, vencendo para vencer, sempre marcas maiores. Talvez desertos maiores, talvez territórios maiores. Ah, não, eu venci o deserto, mas ele era menor, nunca foi tão grande, querido. Deus nunca mudou, Ele não tem variação. Ele é altíssimo, Ele é grande e Ele vai se fazer conhecido através de você. Tome esse bordão, ajunte esse povo, busque a comunhão e a concordância e comece a desligar por aquilo que é manifesto em nome de Jesus. Que você viva a marca dessa vitória, que você viva esse testemunho poderoso em nome de Jesus. Eu fico aqui com essa palavra, aí no seu monitor, aí na sua tela, no seu celular, tá aparecendo os dados bancários onde você pode consagrar a sua oferta. E a mulher, a samaritana, ela vive essa realidade de algo jorrar. Ela estava em um poço, em um horário inapropriado, em um cenário inapropriado, com realidade inapropriada. Mas o Senhor Jesus transforma todas as coisas apropriadas ao seu mover e ao seu fluir. E Ele fala, se você soubesse, aquele que te pede água, você pediria água. E essa é a marca das nossas vidas. Sempre vai ter algo jorrando pela realidade que obtemos no Senhor Jesus. Que hoje você obtenha essa realidade em nome de Jesus. Para consagrar agora a tua oferta, para consagrar agora o seu dízimo, para consagrar agora o seu voto, para consagrar o que o Senhor está pedindo. Não vai viver a rebeldia porque muitos vivem. Ah, nunca entregaram, então vou continuar sem entregar. Se o Senhor está te pedindo para que você entregue algo, consagre. Rompa com esses ciclos, rompa com essas paralisias e com essas deformações e viva em nome de Jesus aí a imagem e a semelhança. O Filho entregou tudo, eu vou entregar tudo. Em nome de Jesus, que você entregue tudo, que você viva essa soberania. Amanhã, no nosso domingo, nós temos a marca do domingo do Reino Eterno. E eu te convido para estar aqui, para receber uma palavra, para receber uma oração, para ser vencedor em todas as coisas, para viver a marca desse reino poderoso que é eterno, que não tem fim. Não tem fim. Tudo vai passar, a palavra não vai passar. Nós pertencemos a esse reino. Então você pode vir, Rua 9 de Julho, 533, Centro de Vinhedo, 9 horas, Pastor Heloísa, 11 horas, Pastor Jairo, 18 horas com o Bispo Betão. Tem palavra, tem mover, tem fluir para a tua vida. Viva essa missão poderosa. Em nome de Jesus, o poço vai jorrar, o cântico vai acontecer, porque todo deserto tem fim, tem vencedores e tem um cântico. Fique na paz do Senhor Jesus, durma hoje em paz, pensando mesmo, reconhecendo, desligando e recebendo essa purificação poderosa. Em nome de Jesus. Nos vemos. Shalom, shalom.